Bom dia, pastor. Bom dia, Bom irmãos, bom dia. dia, irmãs. Como estamos? Passamos bem a semana? Comemos bastante? Bem, graças a Deus. Vamos a chegar. O Erione continua lá no mundo da lua. Bom dia. Bom dia. Estamos aí, pastor. Chegando aí. Vamos adentrar, irmão. Vamos aguardar um pouquinho, porque a outra sala teve uma demora para sair. Ok. Vou mandar aqui de novo o pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Kátia, tudo bem? Tudo bem, pastor, e você? Graças a Deus, tudo jóia. Como é que passou o Thanksgiving? Muito bem, graças a Deus. Bom demais. E vocês? Graças a Deus. Estamos aqui em família. O dia inteiro comendo. Esse é o problema. Não é verdade? Depois também eu corri igual um louco para poder perder o que eu comi, viu? Correu atrás, né? Corri atrás, literalmente. Tá bom demais. E a família também? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Ótimo. Vamos aguardar mais 3 minutos, irmãos, que geralmente 11h15 é o horário que começa. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, pena. Bom dia a todos. Cristina, Erione, Eudes, Kátia, Kisney, Lu, Nilma e Ricarda com Eli. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Quem puder abrir a câmera, viu? Abre. A gente poder ver vocês, ver todos. Chegou mais alguém aqui? O Estevão, né? Chegou também. Deus abençoe, Estevão. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse. Apocalipse 20. Apocalipse 20, dando continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre mais um aspecto, mais um título que o diabo recebe na Bíblia. E vamos tentar entender um pouco de onde vem esse título, esse nome, essa descrição. Apocalipse 20, versículo 2. Quem tem acompanhado aí nas últimas aulas, a gente tem falado sobre a organização angelical, depois de falarmos sobre as classes angelicais, falarmos acerca de Miguel, de Gabriel, estamos falando sobre Satanás, e nos últimos estudos falamos muitas coisas sobre Satanás, falamos do sentido bíblico, tanto hebraico quanto grego,
que remonta à ideia de adversário, e vimos como essa questão do adversário ela se relaciona na Escritura em relação ao diabo. E mais recentemente, nós começamos a ver outras designações que são dadas a Satanás, outros nomes, outros títulos. Então, nós estudamos aqui Satanás como anjo de luz, Satanás como maioral dos demônios, ou seja, Beelzebu, Satanás como Belial, maligno, e hoje nós vamos ver o diabo, vamos ver Satanás sendo chamado de antiga serpente e dragão. Então, Apocalipse 20, versículo 2, nós vamos fazer a leitura, e diz assim: o anjo, né? O anjo que desceu, na leitura de Apocalipse 20, diz que o anjo desceu, né, e ele vem com o intuito de amarrar o diabo, vem com o intuito de amarrar Satanás, mas no versículo 2 diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nós vamos orar, irmãos, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe no estudo dessa manhã, em nome de Jesus. Eu vou pedir para essa oração o nosso irmão Eli. Eli, você pode orar para a gente, meu querido? Abri para você aqui. Amém. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, por mais esse dia, pela graça do Senhor, pelo teu favor, pelo teu perdão, Amém. pela tua misericórdia, Pai, para conosco, Senhor. Queremos suplicar ao Senhor nesta hora a bênção, a graça do Senhor sobre esse estudo, sobre o assunto que será tratado, sobre a vida do pastor Ângelo, sobre a vida de cada irmão que está participando, aqueles que ainda virão. Pedimos a graça do Senhor e a iluminação do teu Espírito, para que tudo possa, meu Deus, ser aplicado em nossos corações e que possamos ter um grande aprendizado nesta manhã, para a glória do nome do Senhor. Entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, meu querido, hoje então nós vamos entender, ou procurar entender, né, o que vem a ser essa designação para o diabo, Satanás. Ele é chamado de antiga serpente, ele é chamado de dragão. E graças a Deus por Apocalipse 20, versículo 2, né? Porque aí nós não temos nenhum problema em interpretar que tanto a antiga serpente como o dragão é o diabo, é Satanás. Quando o texto explica o texto, fica fácil, não é verdade? Quando é obscuro, a gente fica ali tentando imaginar do que se trata, mas você percebe que João, ao receber a revelação do Apocalipse, e claro, a palavra dragão não aparece só aqui em Apocalipse 22, mas aparece em vários outros textos, e dentro de Apocalipse, uma outra dezena de vezes, mas você percebe a ênfase que é dado no sentido de explicar, do princípio ao fim, quem é de fato o adversário da igreja, o adversário do povo de Deus. Quando você entende o contexto do livro de Apocalipse, irmão, você precisa ter em mente, primeiramente, a comunidade local que recebe essa palavra. Então, quando você tem em mente essa comunidade local, você tem em mente não apenas as 7 igrejas a qual o Senhor escreve no início do Apocalipse, mas também todas as igrejas que vieram após, que receberam essa palavra após, incluindo nós mesmos, a igreja gentílica, nós que estamos aqui. Então, toda essa palavra, meu amado, vem exaltar que, de fato, existe um adversário e que esse adversário precisa ser visto muito claramente, ainda que invisivelmente. Porque os cristãos do primeiro século, sendo atormentados por causa da sua fé, eram atormentados, perseguidos e mortos por causa da fé em Cristo Jesus, inevitavelmente pela atividade satânica através do império da época, através do Império Romano. Reis perseguiram, soldados mataram, animais dilaceraram os cristãos. E no meio de toda essa perseguição,
política, vamos dizer assim, por perseguição religiosa. Nós percebemos que existe um adversário que organiza ou que está por trás de todo esse mecanismo. E, meu amado, a intenção de João, a intenção da revelação é mostrar que esse adversário tem um nome. O nome dele é Diabo. O nome dele é Satanás. E você já sabe que tanto Satanás como Diabo é a mesma coisa. A única diferença é que um termo vem do grego e o outro termo vem do hebraico. Mas o adversário que está no Antigo e que está no Novo Testamento também é o adversário que se vê no princípio e que se vê no fim. Então, João, ao falar do fim e falar do princípio, ele usa duas expressões. Ele usa a expressão antiga serpente e a palavra dragão. E, meu amado, eu entendo que o texto bíblico quer revelar nesse contexto menor é que João quer revelar para nós que a atividade satânica não é algo exclusivo do futuro, não é algo exclusivo do presente e não é algo exclusivo do passado. A atividade satânica é algo que precisa ser percebido do princípio ao fim. Aquele que persegue a igreja do princípio ao fim. E por isso, meu amado, ao falar aqui do diabo e Satanás, e daquilo que o anjo fez, no sentido de o prender, no sentido de o cercear, no sentido de limitar suas atividades, para que a igreja possa avançar para as nações, para pregar a palavra de Deus, nós então somos levados a essa primeira expressão, a expressão que diz a antiga serpente. Eu sei que para você não há nenhum segredo em falar e entender essa relação da serpente e do diabo. Afinal de contas, Gênesis 3 é um texto que está na mente de qualquer cristão minimamente esclarecido em relação à Bíblia. O que a gente não sabe é as características dessa serpente, não é verdade? Então o pessoal começa a divagar sobre o que se deu com essa serpente, porque o que nós temos na descrição bíblica é que Satanás estava na serpente e usou a serpente para tentar Eva. Mas isso tudo é muito obscuro para nós quando a gente vai tentar imaginar como essa serpente era. Afinal de contas, uma das coisas que é dita acerca da serpente, que em virtude do mal que ela trouxe ao mundo, tentando Eva e fazendo Adão e Eva caírem no pecado, é que ela rastejaria, e aí o pessoal começa a imaginar, né? Então, se ela vai rastejar, porque ela não rastejava antes, então o que ela fazia antes? Ela voava, né? Ela tinha 7 pernas, né? De repente ela tinha 6 asas, igual os querubins, serafins, vai saber, né? Então, assim, o pessoal começa devagar. Você pode fazer essas reflexões, meu amado irmão, mas nunca esqueça de entender que é preciso limitar, né, o princípio, o que é estabelecido na Bíblia, como ele é. Então a Bíblia simplesmente descreve que o diabo se utilizou da serpente para tentar Adão e Eva. Os pormenores dessa relação não nos são apresentados, mas o que João quer nos mostrar aqui é puxar o pano de fundo da perseguição até Gênesis 3. Então, ao falar a palavra antiga, né, o grego aqui, o office, arcaios, então você percebe essa palavra arcaios, né? Vem daquela palavra em português arcaico. O que é uma coisa arcaica? É uma coisa antiga, né? Passada. Pois é. Então ele está trazendo justamente esse princípio. Ele quer voltar muito. Ele quer ir lá no princípio. Não é uma coisa velha no sentido de 50 anos. Sabe? 50 anos atrás. Sabe lá o Estevão, quando você nasceu, né? O pessoal deve olhar para trás e falar assim, ó, o Estevão quando nasceu, né, tal, já é muito tempo, então o Estevão já está velho. Mas não é esse tipo de velhice, mas algo que vai muito mais. Um princípio arcaico, antigo, primevo. E daí esse entendimento. Então ele usa essa expressão arcaico.
e usa a palavra serpente para levar os cristãos a entenderem que o adversário das suas almas age desde o princípio. Como agiu com os pais, continua agindo e agirá até o final. A prisão que é feita aqui não é uma prisão que inobiliza o diabo na sua ação. Perceba que ele diz que o anjo prende, que o anjo segura o dragão, que o anjo segura a antiga serpente, mas essa atuação, meu querido irmão, ela é um princípio de limitação, porque é óbvio que o diabo continua agindo, é óbvio que o diabo continua fazendo a sua obra, mas por causa da obra de Cristo, o diabo já não tem a liberdade, vamos dizer assim, de atuar livremente nas nações. Aquele direito, e entre aspas, que eu coloco esse direito, que ele tinha de acusar os filhos de Deus, de manter os homens na sua cegueira espiritual, essa situação muda com a vitória de Cristo na cruz. Porque Cristo agora possibilita à igreja o avanço no reino de Deus, no mundo, e é por isso que ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque agora a igreja pode avançar. O diabo, ele pode atuar, mas a igreja é vencedora. E você lê o livro de Apocalipse, você percebe que o intuito da revelação é mostrar que o dragão age, que a besta age, que a grande meretriz age, todos agem junto com o dragão com o intuito de pelejar contra a igreja, de pelejar contra Cristo, mas todos são derrotados. Cristo e sua noiva são vencedores. Então essa mensagem de vitória, essa mensagem de esperança é dada aos primeiros cristãos do primeiro século e é dada, consequentemente, aos cristãos dos séculos posteriores. Então, meu amado, nós temos que ter esse pano de fundo para que a gente possa compreender melhor do que se trata aqui. Portanto, assim como o Groninger declarou que Satanás é o tentador mestre, ele é visto tanto no princípio como é visto no fim. No princípio, então, temos essa primeira expressão, a antiga serpente. Notadamente, então, essa lembrança do que ele fez no Éden. E agora o que ele faz com todos antes deste novo Éden que virá, o novo paraíso, né? A nova Jerusalém que desce do céu para a glória de Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo a sua segunda carta, né? Ou terceira, ou quarta carta, não sei, mas na sua Bíblia é a segunda carta, né? No capítulo 11, versículo 13, e ele faz essa lembrança. Ele diz: eu receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Então perceba que aquele que estava no princípio, em Gênesis 3, e enganou Eva com astúcia, é o mesmo que está atuando no meio da igreja com astúcia, com o objetivo de corromper a mente dos cristãos, fazê-los apartar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E eu entendo, meu irmão, que essa é uma das grandes ferramentas do diabo, complicar, né? Eu acho que falta à igreja, muitas vezes, a ideia da simplicidade do evangelho. Nós complicamos muito as coisas, né? Nós queremos entender o que não é possível entender. Nós queremos fazer o que não é possível fazer, né? E no meio dessas situações, desses desejos, dessas insignificâncias nossas, o diabo ele se utiliza muitas vezes disso para trazer a confusão no meio do povo. E a gente precisa saltar essa dificuldade. A gente precisa avançar no sentido de não permitir que a nossa mente seja corrompida. Então, é bem possível que eu e você
sejamos bombardeados por doutrinas, sejamos bombardeadas por filosofias, sejamos bombardeados por conceitos que, às vezes, têm até um pano de fundo bíblico, mas que não representam a verdade bíblica, porque são usados de maneira distorcida, são usados de maneira errática e muitas vezes nós, por não conhecermos a palavra de Deus, ficamos na dúvida ou mesmo caímos na desgraça de acreditar em algo que a Bíblia não corrobora. Então é preciso, irmãos, que a gente realmente tenha coragem, né, de lutar contra esse mal e de realmente mantermos a nossa mente limpa. Como diz o próprio apóstolo Paulo, a nossa mente cativa a Cristo, não ao diabo. Você já sabe, nós já explicamos isso aqui, o diabo não tem como saber os seus pensamentos. O diabo não é onisciente. Mas o diabo, meu querido irmão, ele pode fazer, pode agir, pode instrumentalizar várias situações, pessoas, eventos, coisas, para que a sua mente seja corrompida. Então é importante que nós entendamos isso, que aquele que estava fazendo isso no princípio, com Eva, ou seja, com astúcia, ele corrompeu a mente e naturalmente corrompeu todo o ser humano. O que nós vemos agora o apóstolo Paulo na igreja de Corinto é dizer que ele, com astúcia, ele quer corromper a mente dos cristãos. Meu amado, para nós aqui hoje, não é diferente. O diabo continua agindo. A antiga serpente, com astúcia, mantém a sua atividade no sentido de tentar nos corromper a mente e fazer com que nos apartemos da simplicidade do evangelho. Isso será até o fim. Por isso, meu amado, que a antiga serpente, no final, é lembrada e ganha uma nomenclatura bem maior, né? No sentido de ser chamado de dragão. Esse é uma tese, né, que eu queria pesquisar, mas ainda não tive tempo de pesquisar. Eu queria fazer esse desenvolvimento, né? Fazer o desenvolvimento da atividade satânica de serpente a dragão, né? Porque, naturalmente, parece que há aqui uma expansão de alguma maneira da ideia, parece que as suas atividades elas se intensificam ou elas se unem, mas eu ainda não tive tempo de fazer esse artigo, mas se Deus quiser um dia eu farei, só está no coração por enquanto. Mas por hora, irmão, o que eu e você precisamos saber? Quando João lembra que o adversário, Satanás, é a antiga serpente, ele está lembrando os cristãos de que aquele que está hoje atuando sobre as suas vidas, se opondo, agindo como adversário, trazendo falsas doutrinas, falsos mestres, trazendo perseguição e morte para muitos cristãos, é aquele que estava lá no princípio. E lembre, meu irmão, o uso da palavra antiga remete a isso. E o próprio Senhor Jesus mencionou isso também. Lembra quando lá no capítulo 8 de João, ao falar dos fariseus, e falar que eles eram filhos deles, filhos do diabo, o que ele diz? Ele diz, olha, vós sois do diabo. E ele começa a falar do diabo. E o que ele diz acerca do diabo? O diabo é vosso pai, que vocês querem satisfazer os seus desejos. E Jesus, ele fala do diabo remetendo mais uma vez à questão do princípio. Ele diz, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, assim como Jesus fez, João faz e remete à ideia dessa adversidade espiritual e também que se manifesta no nível humano, terreal, desde o princípio. Então nós estamos, meu amado, não no sentido, se nós parássemos aqui a nossa exposição, nós estamos literalmente perdidos em termos de perseguição. Não há como escapar do adversário espiritual. Por quê? Porque ele está desde o princípio. E esse princípio, obviamente, remontando tanto a queda de Satanás como Gênesis 3. Então a gente avança um pouco. O diabo ele é chamado de antiga serpente e o diabo ele é chamado de dragão.
E aqui vem a parte mais complicada do texto, irmão. Porque ele é chamado de dragão, ou draconta, ou dracon. E esse dragão, meu irmão, ele vem do gênero literário do livro. A antiga serpente, ela cabe muito bem dentro do jardim, dentro do Éden, dentro de toda a criação que o Senhor deu a Adão para que ele cuidasse. Agora, há uma progressão na Bíblia do gênero literário que passa do descritivo de Gênesis para o apocalíptico de Apocalipse. Você passa pelo gênero profético e entra no apocalíptico, e naturalmente, meu amado, os animais crescem. Os animais ganham um maior pavor. Se eu falasse para você, né, que o diabo vem como um cachorrinho poodle, né? Eu acho que essa figura para você ia ser uma figura insignificante, né? Seria como o Beelzebub, que nós meditamos aqui alguns domingos atrás, quando nós falamos que poderia ser uma descrição, uma palavra com certo teor irônico aplicada ao diabo. Talvez, se nós usássemos que o diabo vem como poodle, nós estaríamos dizendo a mesma coisa. Só que não representaria a verdade. É necessário apresentar um tamanho adversário com o seu tamanho, poder, ou alcance, ou relevância dentro dessas perseguições da igreja. Por isso que ele é apresentado não como poodle, não como uma lagartixa. Ele é apresentado como um dragão. E, meu amado, você vai ler no texto bíblico, né? Principalmente o livro de Apocalipse, e você vê que esse dragão, né, ele é retratado de uma maneira especial, né? Ele é apresentado com a cor vermelha, ele tem 7 cabeças, ele tem 10 chifres e ele tem uma cauda enorme. Por que tem tudo isso? Claro que tudo isso tem um valor simbólico dentro do Apocalipse. Mas tudo isso vem para remontar o seu alcance, o seu poder, a sua cólera, a sua ira, a sua raiva, né? E é isso que a figura quer apresentar. Então, jamais, irmão, jamais você deve ler dragão no sentido literal. Jamais. E por que você não deve ler dragão como sentido literal? Primeiro, porque na Bíblia esse termo é um termo genérico. Como assim genérico, pastor? Olha, vamos analisar algumas coisas. Na Bíblia, você tem o Antigo e o Novo Testamento. Nos dois testamentos, a palavra dragão aparece. E quando eu falo a palavra dragão, eu estou falando a palavra dracon, do grego, e estou falando da palavra tanin, ou taninim, do hebraico. Então você tem essas 3 palavras que remontam a dragão. Então no Antigo Testamento, 27 vezes essa palavra aparece. E como é que essa palavra aparece? Eu estou dizendo que ela é uma palavra de sentido genérico, né? Vamos abrir aí a Bíblia para ver um dragão. Abra aí no Salmo 44. Salmo 44 e versículo 19. Algum irmão, abre seu microfone e lê para nós aí o dragão do Salmo 44, 19. Ainda que nos quebrantastes num lugar de dragões e nos cobristes com a sombra da morte, se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Muito bom. Qual que é a sua tradução, Ariane? Ah, não sei porque não, acho que é o lei. É Bíblia, Passou quando tiver um tempo aí. é Bíblia pelo menos, né? Muito bom. Alguém tem uma tradução diferente? Sim, é diferente. Leia, por favor. Para nos esmagares onde vivem os chacais e nos
envolveres com as sombras da morte. Ué, e agora? Como é que ficamos aqui? Por que Esse é o que... 4:19, né, pastor? Isso aí, tá corretíssimo, né? Por que que na tradução da Kátia está chacais e na tradução da Elione está dragões? A palavra é a mesma, né? Mas você percebe que chacal e dragão, acho que tem uma diferença grande dos dois. O que que é o chacal? O chacal é aquele animal, como é que diz? Canino, né? Eu esqueci agora a designação biológica para ele, que vive no deserto. E o que que é o dragão, basicamente? Basicamente, um dragão, na nossa mente ocidental, nós fomos doutrinados pela TV, fomos doutrinados pelas séries, fomos doutrinados pelas imagens, que um dragão, ele é uma serpente alada que cospe fogo, né? Se você for para a mitologia celta, o dragão vai ser um pouco mais personificado como um dinossauro, né? Jacaré voador. Jacaré voador? Então, assim, na mitologia celta ou germânica, né? O dragão, ele tem mais uma questão, ele é mais encorpado, né? E ele cospe fogo. Quem assistiu aí Game of Thrones e esses filmes dessa época, ou sobre essa época, ou no contexto dessa época, você vai perceber que os dragões são assim, né? Mas já na perspectiva oriental e também australiana, entre os aborígenes, por exemplo, né? A gente tem uma aparência mais magra do dragão, vamos dizer assim. Ele é mais como que uma cobra com asas, né? Ele é uma serpente alada. E isso também é percebido no contexto da Mesopotâmia, no contexto da Babilônia, né? E talvez esse seja um contexto que mais nos interessa. Por que que não me interessa muito o que a China diz sobre o dragão ou o que os celtas dizem sobre o dragão? Ora, porque isso vem depois, né? Eu acho que dentro do contexto bíblico, a mitologia babilônica talvez faça mais sentido, né? E nesse sentido, você percebe que essa expressão dragão, ela aparece aí no Salmo 44:19 para chacais, ela aparece para dragões. É bem possível que alguém aí com uma outra Bíblia possa achar um terceiro termo. Mas o que isso quer dizer? Vamos ler mais um texto. Quando a gente vê Ezequiel 29:3, qual é o dragão que está lá? Quem tiver uma leitura diferente aí, viu? Pode abrir e ler também. Ezequiel 29:3. Fala e diz, assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes: o meu rio é meu e eu o fiz para mim mesmo. Crocodilo. Enorme. Ah, Por que crocodilo enorme? Porque é o crocodilo do Nilo, né? O crocodilo do Nilo é um dos maiores do mundo, talvez comparado ao da Austrália, né? Eu não me sei aqui, não me lembro exatamente o tamanho, mas era grande. Mas você percebe que aí em Ezequiel 29:3, eu não sei se alguém tem uma outra tradução diferente, mas em Ezequiel 29:3, o termo para dragão é traduzido como crocodilo enorme. O Erione brincou ali sobre jacaré voador, mas você está quase lá, Erione. Se você tivesse falado crocodilo voador, eu acho que você estava dentro, hein? Então você percebe o quê? Você percebe que, mais uma vez, o termo foi traduzido de uma maneira genérica, né? Quando a gente vê Moisés diante do faraó, no mesmo contexto do Egito, o que que ele leva lá diante do faraó e faz transformar em uma serpente? A vara, né? Então ele lança a vara e a vara se transforma em serpente. Essa Pastor, palavra... Diga. aqui na versão em inglês, na NASB, diz o grande monstro. Grande monstro, olha aí.
Segura esse grande monstro aí, né? Então você percebe que ele transforma em serpente, e esse serpente também é uma tanin, ou um taninim. Então, você tem chacais, dragões, crocodilo enorme, você tem serpente. Agora, o Eudes falou ali, né? Grande monstro é esse? Lê também Jó 7,12 aí, vê o que está escrito lá. Jó 7,12. Quando eu falo de Jó e falo de dragão, o pessoal já imagina o quê, hein? Aqui em inglês ou Pode ser as duas. 7, 12? Pastor, Isso. depois posso fazer uma pergunta aí, que ele está no contexto? Eu não sei se o senhor vai responder mais para Pode frente. fazer a pergunta agora. Faz a pergunta agora, enquanto o Eudes procura ali. Então, é que você está falando sobre questão da antiga serpente. Uhum. A gente vê que tem uma relação, não sei se o senhor já vai falar sobre isso, eu queria também fazer uma pergunta, a relação que tem com serafins ardentes e com serpentes ardentes, o nome é relacionado a serafim, né, que pode, a antiga serpente pode dizer assim, que era um ser celestial caído, que agora é venenoso, né? Eu não sei também se o senhor vai falar sobre isso ou se é só especulação. Eu posso responder já, né? Eu não acho que tenha respaldo, Erione. Por quê? Porque existe uma outra palavra para serpentes. Entendeu? Aham. Aqui, a palavra serpente, igual eu falei, ela é traduzida em Êxodo 7,9 como serpente, e a palavra é a palavra para dragão, ou seja, a palavra tanim ou taninim. Mas a palavra que é usada tanto para os serafins como para a serpente de bronze, né? E as serpentes que lá estavam, que eram as serpentes abrasadoras, né? É a palavra para seraf, né? Tem aqui o. Deixa eu ver. Nahash, que é. Isso, Nahash, né? Essa palavra, Nakash, na verdade. Então, a palavra Nakash é a palavra que está lá, né? Então, é uma outra designação. E essa designação é mais própria para serpentes. Ela só é usada para serpente, inclusive, né? Aham. Lá em Isaías, acho que capítulo 5 ou 6, não sei se não me engano, né, fala sobre serafins ardentes, né? Sim. O- Mas não quer dizer que eles eram cobras ou serpentes. A ideia da palavra, da ardência, vem porque os serafins usaram a tenaz e usaram a brasa viva para levar purificação para Isaías. Isso a gente explicou quando a gente falou sobre os serafins. Sim, mas no caso Nahash e serafins, aí dá a impressão de que é uma cobra venenosa que andava no deserto, que eles falavam Nahash serafim. É isso que é correto. Está correto isso aí. Juntas, né, as duas palavras juntas significavam uma cobra venenosa que andava no deserto, não era? Correto. Ok, tá bom. É isso aí. Isso aí eu tenho até um estudo sobre a serpente de bronze, que eu explico isso melhor, né? Mas está correto. A ideia do abrasar é porque a picada venenosa, né, ela causava esse ardor. Diga lá, Eudes, o que você leu aí para nós? Em inglês diz serpente marinha, né? Serpente Maria, olha só que coisa, né? Agora, na revista atualizada diz monstro marinho. Agora sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Então você tem aí, ó, você tem chacais, você tem dragão, você tem serpente marinha, você tem monstro marinho, você tem a serpente, né? Igual a monstro marinho na atualizada e serpente marinha. Tem que decidir se ela é voadora ou se ela é marinha, ou ela é as duas. Né? Uhum. Mas o que eu quero mostrar com isso, irmão? O que eu quero mostrar com isso? Que o termo, ele é um termo genérico, ele tem um pano de fundo, obviamente, né? Mas ele vem designar todas essas passagens e outras passagens que a gente poderia ler, elas literalmente mostram contextos de caos, contextos de dificuldade,
contextos de perseguição, contextos de destruição, contextos de malignidade. Ao que parece, irmão, a palavra ela deve ter um pano de fundo histórico na Mesopotâmia, mas ela é utilizada na Bíblia para descrever esses animais, seja da água, seja do campo, seja no sentido simbólico, mas que dentro dos contextos vai revelar esse caos, essa dificuldade, esse aspecto maléfico. Dentro dos contextos você vai observar isso. E ao que parece, esse pano de fundo foi transportado para o Apocalipse quando João ele se utiliza da palavra. A palavra dragão, ela aparece, por exemplo, num portão em Neemias. Quando você abre Neemias, deixa eu ver qual é o texto, Neemias 2, versículo 13, né? Lá diz que de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão. Então você percebe que existe aqui, dentro do contexto de Neemias, após os exílios, né, a ideia de um dragão. E de onde vem isso, pastor? Eu entendo, irmãos, que essa figura do dragão, ela realmente deve ser lida a partir da mitologia mesopotâmica, da mitologia babilônica. Há uma mitologia, um mito chamado mito de Marduk, ou de, qual é o outro nome dele aqui? Merodach. Você já viu isso na Bíblia em algum lugar? Né? Não? Marduk? Não? Ai, ai, é porque não tá, né? O mito de Bel e Dragão foi acrescentado a Daniel depois, né? Na sua Bíblia não tem, obviamente. Mas você vai ler dois textos que aparecem. Nós vamos ler um só, porque o outro é a mesma coisa, só está no livro profético de Jeremias. Mas olha aí o segundo livro de Reis, 25, 27. Vê o que está escrito lá. Segundo livro de Reis, 25, 27. Olha só como a mitologia babilônica estava influenciando o nome do rei da Babilônia da época, né? E consequentemente, a gente traz esse contexto para a gente entender. Segundo livro de Reis 25, 27. O que diz? No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, na minha tradução, né? Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Qual o nome do rei, gente? Evil-Merodach. Não é evil não, tá? Não é evil não. Inclusive, depois você olha para mim aí, como é que tá em inglês, né? Essa é uma expressão hebraica, tá? E o que quer dizer essa expressão? Significa homem de Marduk, ou homem de Merodach, ou homem devoto a Marduk, homem devoto a Merodach. Ou seja, o rei da Babilônia tem no seu nome o nome de um deus, a qual ele é devoto, a qual ele serve. E qual é o nome desse deus? Marduk. Quem é o deus Marduk na mitologia babilônica, na Mesopotâmia? Ele é o deus Sol. E sabe o que Marduk fez, irmão? Basicamente, de tudo aquilo que a gente pode ler sobre essa mitologia, ele duelou, ele teve um conflito, basicamente, com um ser chamado Tiamat. Alguém sabe? Alguém já viu esse termo alguma vez? Tiamat? Poxa vida, hein? Se eu tivesse aqui um jovem de 30 anos, ele saberia essa resposta. Tiamat. Tiamat. Tinha um desenho na década de 80, de 90, que passava na TV, sabe? Chamado Caverna do Dragão. E esse desenho, Caverna do Dragão, ele tinha um dragão de 7 cabeças chamado Tiamat. Na verdade, é uma dragão fêmea, né? Uai, Caverna do Dragão é do nosso tempo, né? Quem falou isso aí? Sou eu, Margarete. Ah, com certeza, Margarete. Então, assim, Não lembro disso, não.
Pastor, o nome aqui em inglês é o mesmo, tá? O mesmo, né? Então você vê assim, Caverna do Dragão, ele está trazendo a dragão fêmea com 7 cabeças, né? Tiamat. Mas isso tem um pano de fundo na mitologia babilônica, né? E o que que houve na mitologia? Marduk, que era o deus Sol, guerreou com Tiamat, né? E Tiamat era o princípio do mal, né? Porque havia um dualismo, né? Então você tem o deus Sol contra Tiamat, o princípio do mal. E Tiamat ele cria outros seres, ele cria outros monstros, outros dragões. Há uma batalha entre eles, porque o dragão ele queria reduzir a criação ao caos. Olha só que coisa, né? Então você percebe que dentro da mitologia babilônica, a figura de um dragão é a figura de um ser que está ligado ao caos, né? E, e eu entendo, irmãos, que é bem possível, né? Não que os termos, não que a Bíblia fale desse ser Tiamat, não, ela não fala, mas a ideia, a palavra remete ao caos. Quando você usa essa palavra, você tem a ideia do caos. Então, no contexto bíblico, quando se usou a tradução de chacais, quando se traduziu como crocodilo, quando se traduziu como crocodilo, como serpente, como monstro marinho, como serpente marinha, seja o que for, esses termos, dentro dos seus respectivos contextos, vão remontar ao caos de alguma maneira. Então, a dificuldade de tradução, nesse sentido, ela não existe, dentro que você entenda o princípio pela qual essa palavra está sendo usada. Então, seja qual for a tradução, a ideia é a ideia de caos, a ideia de algo ruim que está envolto nesse contexto. E é esse pano de fundo que é transportado para o diabo no livro de Apocalipse, porque dentro do livro de Apocalipse, o dragão ele ganha essa dimensão. Então, como eu disse aqui para os amados irmãos, né, o dragão ele aparece de uma maneira terrível. Ele aparece na cor vermelha, ele tem 7 cabeças, interessante, né? Porque as 7 cabeças em Apocalipse são as mesmas 7 cabeças do Tiamat, né? Só que na linguagem apocalíptica, o 7 dá uma ideia em termos de algo completo, de algo geral. Então, nós não fazemos a leitura no aspecto descritivo. Se eu estivesse lendo Deus criou um dragão com 7 cabeças, o que eu estaria dizendo? Que existiu um dragão com 7 cabeças, porque é um texto descritivo. Agora, dentro do Apocalipse, você tem a figura. Então, no Apocalipse, se você dizer 7 cabeças, não está dizendo que ele tem 7 cabeças. Não. Quem é o dragão, irmãos? É o diabo. É Satanás. Você acha que o diabo tem 7 cabeças? Não, ele não tem 7 cabeças. Ele não é da cor vermelha. Ele não tem 10 chifres e numa cauda enorme. Não. Isso é uma figura. Então, essa figura, como eu disse, ela vai designar o alcance, o poder, o tamanho do caos, o poder da destruição, né? Tudo que ele quer fazer. Você perceba que ao falar da cauda, né, fala que ele arrastou com a cauda, porque remete o quê? O alcance dessa cauda. Então, quanto maior a cauda, maior o alcance dela, né? Então, isso que quer o livro de Apocalipse, na linguagem apocalíptica, ele quer dizer, e a gente tem que tentar entender. Então, a figura do caos, que a palavra no Antigo Testamento revela, ela é transportada para o Novo Testamento. E aí, meu irmão, no Novo Testamento, a palavra aparece 13 vezes. E ela vai aparecer só em Apocalipse. Você não tem nenhum outro lugar no Novo Testamento que aparece a palavra dragão. Pelo menos até onde eu sei, né? Porque eu li aqui no texto grego, então no texto grego só tem Apocalipse. Mas de repente alguma tradução aí vai aparecer, mas no texto grego só em Apocalipse. E se é só em Apocalipse, é só relacionada a Satanás. É só relacionada ao diabo. Portanto, meu irmão, o que João está querendo declarar para nós é que aquele que atuou no princípio atua hoje e atuará até o final. Aquele que foi o agente do caos e o tentador mestre no princípio,
é o agente do caos hoje, o tentador mestre hoje, e é o agente do caos e o tentador mestre no fim. Então, meu amado, essa é a ideia do uso das duas expressões, né? Perceba em Apocalipse, por exemplo, que dragão é associado a poder. Em Apocalipse 12, Apocalipse 12, versículo 9. Quem achar, leia aí para mim. Apocalipse 12, 9. Ele é associado também à adoração. Apocalipse 13, porque em Apocalipse 13 vai falar do dragão levantando as bestas, né? E a adoração. E nós já falamos do aprisionamento também. Então, sobre o poder, Apocalipse 12, 9. Quem achou aí? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Muito bem. Então, já sabemos que o dragão é Satanás, mas você percebe que dragão, o que tem antes da palavra dragão? Grande. Grande. Sabe qual que é a palavra grande aí? É a palavra mega. Mega. Do grego, né? Hoje a gente usa essa palavra mega aonde, né? No computador, né? Apesar que hoje o pessoal já está lá nos gigabytes, nos terabytes, no yottabytes, não sei quantos bytes, mas na minha época, na época da Margarete, né, Margarete? Quando a gente usava o disquete, né? A gente tinha lá 1.44 mega. Que é isso, irmão? Era muita coisa. Nossa, pai. Misericórdia. 1.44 mega e a gente salvava os arquivos em centenas de disquetes, na verdade. E a gente já achava muita coisa. Mas você percebe o quê? Que houve uma evolução. Então você tem de byte, você tem para mega, você tem para giga, você tem para tera, e agora iota, e vai a evolução, né? A ideia é o quê? Essas palavras vão designar o quê? O poder, a capacidade de armazenamento. Então, no sentido bíblico, ao se utilizar a palavra mega, colocada ao lado de dragão, que já é um agente do caos poderoso por excelência, quer dizer o quê? Que ele é um ser muito poderoso. Né? Ele tem uma atuação, uma capacidade muito grande. Então, Apocalipse 12, 9. Apocalipse 13, versículos 2 a 4, o que vai dizer sobre ele? Aí tem a ver com adoração, porque o dragão é adorado, né? Então, o que diz aí? Apocalipse 13, 2, 4. 2, 3 e 4, né? Diz aí, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O que está acontecendo aqui basicamente, irmãos? Basicamente, nós temos aqui uma trindade satânica. Né? A gente tem a trindade que nós conhecemos, a trindade celestial. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Agora você tem a trindade satânica. Qual é a trindade satânica? O dragão, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Quem é a besta que emerge da terra? Quem é a besta que emerge do mar? Ambas as bestas representam a perseguição da igreja que vai acontecer tanto no campo político como no campo religioso. Ambas as bestas.
Significa que a igreja vai ser perseguida tanto pelos governos do mundo ou pelas pessoas que foram marcadas com a marca da besta, portanto, todas aquelas pessoas que não servem a Cristo, mas que servem ao sistema que será comandado pelo anticristo, né? Todas elas vão perseguir a igreja do Senhor. E, pelo outro lado, você tem a besta religiosa, que é chamada no Apocalipse também de grande meretriz, né? E por que ela é chamada de grande meretriz? Porque ela é uma prostituta. Ela é uma igreja prostituída. É uma religião falsa que também persegue a igreja. E quem está no controle de tudo isso? O dragão. Satanás. Então, meu amado, veja que João, né? E aí vem o uso da mulher, né? Que está no deserto, né? Que é a igreja, que é o povo de Deus. Você vê que o dragão, com as bestas, do princípio ao fim, o que ele faz? É a mesma coisa. O que ele deseja é a mesma coisa. O que ele busca é a mesma coisa. E não há outro. É o que estava no princípio, é o que está no contexto de Apocalipse, é o que está hoje e o que estará no final. A antiga serpente, o dragão. Então, meu amado irmão, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê que o diabo, portanto, ele é chamado de a antiga serpente, ele é chamado de dragão. Ambas as expressões, elas são conectadas no sentido de trazer essa ideia de caos. Eu vejo um ser que enfeitiça, eu vejo um ser que aleja, eu vejo um agente do caos, eu vejo alguém que influencia o poder político mundial, eu vejo um ser que influencia o poder religioso, falso religioso mundial. E nesse sentido, meu querido, esse desenvolvimento claro da mensagem é que o adversário estava no princípio, na queda dos nossos pais, e ele estará no fim, com a salvação da descendência dos nossos pais. Entre o princípio e o fim, nas diferentes formas em que ele aparece, seja em serpente, seja em dragão, se esconde um e o mesmo ser, o diabo, Satanás. Então, meu irmão, naturalmente, esses termos na Escritura eles vão estar associados à astúcia, à malignidade, à destruição, ao caos, e é o que a gente precisa ter em mente. Esse desenvolvimento animal atribuído a Satanás, de serpente e dragão, nada mais é do que uma descrição do Senhor para revelar essa perseguição do princípio ao fim. Nada vai mudar enquanto o Senhor Jesus não voltar e realizar o seu plano de salvação de uma maneira plena, em nome de Jesus. Então, basicamente, irmãos, o que eu pude aqui separar em termos resumidos para os irmãos sobre essa realidade é isso. É isso que o texto bíblico quer dizer, o diabo como antiga serpente e dragão. Deu para entender, irmãos? Temos perguntas? Quem quer fazer alguma colocação? Ficou alguma dúvida nesse sentido? Abre o seu microfone, pode falar e fica à vontade, viu, meu irmão? Pastor, Sim. eu fiquei com uma dúvida sobre aqueles termos que você mostrou, tipo chacais, né? Eu poderia substituir quando eu estiver lendo por dragão ou não? Pode, né? Porque, na verdade, o que eu quis dizer é justamente isso. Se você tem a mesma palavra no original, era de se esperar que essa palavra ela fosse traduzida igualmente em todos os textos. Uhum. Só que a gente não pode esquecer que a Bíblia, né, ela foi escrita por um período de tempo e por um número diferente de autores, em contextos e gêneros literários diferentes. Então, a mesma palavra, ela foi traduzida em algumas oportunidades de maneira diferente, aparentemente com animais diferentes.
mas a essência da palavra é a mesma, que remete ao caos, né? Uhum. Então, não importa se é dragão, se é crocodilo, se é monstro marinho, se é chacal, porque a ideia é a ideia do caos que está presente lá, Entendi. entendeu? Então você pode substituir sem problema nenhum, se for para a sua melhor assimilação, né? Não Uhum. tem problema, né? O que importa é você compreender que essa palavra, ela quer designar nesses textos que eu li, né, o caos, né? E de onde veio essa ideia do caos? Lá daquela mitologia babilônica, né? Da figura do dragão, na figura de Tiamat, que o povo do Antigo Testamento estava mais familiarizado. Por que que eles estavam mais familiarizados com esse contexto? Ora, o povo de Deus estava. Onde a Bíblia começa? Vamos começar assim, né, irmão? Onde a Bíblia começa? Onde estava a Torre de Babel? O que é Babel, irmãos? Babel é a Babilônia, não é verdade? Você tem o contexto de Neemias, você tem o exílio babilônico, você tem Daniel, seus amigos, você tem assim, uma influência da cultura babilônica muito grande sobre os israelitas. Então, eu acho que essa mitologia, né, de alguma maneira, era conhecida deles. E o uso da palavra dragão foi usada nesse sentido. Assim como representava o caos na mitologia babilônica, foi transportada para a Bíblia no sentido de remontar o caos. Mas o caos que advém das circunstâncias que cada livro apresentou. Por isso que ora é traduzido como chacal, monstro marinho. Inclusive existem outros nomes, viu, irmãos? O próprio Erione perguntou ali, mas existem outras palavras para serpente. Existem outras palavras para monstro marinho, inclusive uma palavra mais utilizada é a palavra Leviatã, né? Que está em alguns textos bíblicos, né? Para remontar esse monstro marinho, né? Que alguns acham que se trata de um dinossauro, né? Então, isso aí seria papo para um outro estudo bíblico, na verdade. Mas o que a gente pode entender é que a figura do dragão não tem a ver necessariamente com aquilo que nós conhecemos do que é popular hoje em dia, que são esses dragões que advêm da mitologia celta, da mitologia germânica, da mitologia oriental, chinesa. Não. Ainda que existem similitudes, o que a gente precisa entender é que o que é mais próximo do contexto bíblico é o que está na mitologia babilônica e é o que está dentro dessa visão da figura do caos, né? E é isso que a gente precisa entender. Deu para compreender, Kátia? Ficou claro, pastor. Obrigada. De nada, querido. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? O Estevam está dormindo, Estevam? Muito bem, Estevam. Beni e Rita, que estão aí, vocês têm alguma pergunta? Se tiver, fácil para nós, meus queridos, né? Principalmente as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez ou que não estão constantemente conosco, às vezes pode ficar assim fora do assunto, né? E talvez fique alguma dúvida maior ou menor. É a Dulce que está ali atrás? Dulce. Bom dia, Dulce. Bom dia, pastor. Eu tenho uma pergunta. Finalmente, depois de 5 domingos, eu posso ir na igreja hoje? Ô, Dulce. Nós estamos com a nossa. Inclusive, eu mandei o convite para você no dia 15. Ah, não, way. Sim. Dia 15... Domingo passado? É, pro Estevão aí. Ah, o Estevão vai porque está na classe, mas eu perguntei para o senhor falou não. Não, mandei pro Estevão estendido a você. Ah, pastor, o Estevão falou, ele não me convidou, mas eu tenho que ir porque eu estou na classe. E eu te perguntei, o senhor falou, desculpa, Dulce, já está cheio, e nem a Marta não pode ir. Inclusive a Marta, ela tá hoje, né? Mas o Estevão vai porque está na classe. Foi algum engano, mas assim, quando eu mandei pro Estevão, eu estendi a você naturalmente, entendeu? É, mas ele disse que não recebeu o convite, não. Tá no Instagram dele. Tô vendo aqui agora, 15 de novembro. Eita. Inclusive ele me disse, sim, vou estar lá sozinho sem a Dulce.
Ele disse, Porque você chegou dia 18, Rani, dia 15. não, pastor, eu cheguei dia 18, né? Ah, mas Já então, depois não foi confirmou no domingo possível. anterior. Então, depois não foi possível, entendeu? No domingo depois o senhor falou não. Isso, mas não coloque 5 domingos como se você não estivesse sendo convidado, entendeu? Bom, 5 domingos, eu disse 5 domingos que eu não estou na igreja, foi isso que eu disse. Sim, Bom, né? mas o Então, Estevam vai na assim, classe hoje, eu vou acompanhá-lo? olha, pelo que eu estou vendo aqui, parece que eu tive uma desistência. Se você quiser acompanhá-lo hoje, não tem problema não, né? Acabei de receber aqui, entendeu? Thanks. Desculpa fora do contexto, como diz o Estevam, você está fora. O problema é o dragão. O dragão, ele queimou a lista aqui, sabe? Então, Então não tem. Ricardo, pode ficar tranquila, tá? Próximo domingo, certamente, vai dar tudo certo, né? Irmãos, só vou aproveitar que estou aqui um grupo de pessoas da igreja, né? Mas assim, a lista da igreja, ela é uma situação bem complicada, né? Para a gente atender todos. Eu fico feliz que todo mundo quer ir na igreja, todo mundo quer ir no culto, né? Mas a gente tem essa dificuldade relacionada à quantidade de pessoas, né? Que a gente precisa enquadrar. E eu posso garantir para os irmãos que depois que eu coloco o staff, que o staff são aquelas pessoas que estão envolvidas com o culto, né? Então, por exemplo, os familiares das pessoas também que estão envolvidos com o culto, por exemplo, eu não coloco só o Marcel, mas eu tenho que colocar o Marcel, a Geni, meus filhos, né? Eu não coloco só o Kisney, eu tenho que colocar o Kisney, a Julimari e a filha, né? Então, quando você coloca todo esse staff na lista, você coloca a lista de tesouraria, a escala da junta diaconal, quando você coloca a escala da mídia, depois que você faz isso tudo, então nós temos ali uma quantidade de vagas que a gente compõe com a lista das pessoas da igreja que não fazem parte desse staff, né? Então, o que eu faço domingo a domingo é seguir a lista. Eu tenho aqui uma lista onde eu sei quando eu convidei cada um pela última vez ou quando eu enviei o convite pela última vez. Então, por exemplo, se eu enviei o convite para o Estevam, né? Como eu acabei de falar, no dia 15, eu não mandei hoje, né? Não mandei domingo passado, não mandei hoje. Por quê? Porque eu estou seguindo a lista daqueles que estão há mais tempo sem ser chamados, né? Eu sei disso. Então, à medida que essa lista vai rodando, o seu nome vai aparecendo. Só que, infelizmente, a gente está tendo assim uma dificuldade de atender o número de pessoas. Então, as pessoas estão ficando 3, 4 domingos sem ir na igreja, porque nós temos apenas um culto e 90 pessoas por domingo, né? Então, é difícil. Então, me ajude, né? Mas segundo o pastor Pedro, a gente vai ter mais tempo agora, né, pastor? Eu vou sugerir a ele que a gente tenha culto segunda-feira, por exemplo, segunda noite. Não Isso aí já precisa ser só aí é domingo, né? aí é outros 500, né, Deus? Vou sugerir, porque Eu estou falando do princípio de agora. Quando tiver um outro culto, aí amém, glória a Deus, a gente vai poder ter melhorar. gente, né? Que benção. Mas nessa atual conjuntura, né, se alguém falar alguma coisa, explique, né? Fale, olha, o pastor está lá se esforçando, mantendo a lista, seguindo os princípios, para que todos possam ir no culto, tá bom? O pastor, Sim. eu acho que nesse momento o ideal seria cortar a família do staff. Eu acho que porque se vai uma pessoa, assim, não para mim, eu tô indo, para mim tá ótimo, eu não tenho nada que falar. Nos dias que eu pedi, eu fui colocada na lista, já teve até dia que eu liguei para cancelar, que não deu para ir, né? Uhum. Mas também eu reparei uma coisa, eu fui domingo na igreja, mas eu achei a igreja, cabia mais gente ali, gente. O outro problema que nós temos, Ricardo, né? O povo não cancela, né? A pessoa não cancela, E não vai. avisa, né? E não vai. E aí, infelizmente, não há nada que ser feito, né? O Eli acha que não deve diminuir, por exemplo, eu acho que se o Marcel vai tocar todo domingo, a Gemima não tem que ir todo domingo, ela tem que ficar igual as outras pessoas. Eu acho, não por mim, mas é para alcançar as pessoas que têm tempo que não vão no culto. Então, eu acho que se você não está fazendo nada no culto, né, não está ajudando
no contexto de fazer o culto acontecer, eu acho que pode, assim, eu que acho, eu gosto de common sense, eu acho que, por que todo mundo tem que ir na igreja todo domingo? Tem muita gente que vai todo domingo, mas eles vão lá e sentam só, não fazem nada. Então, para as pessoas que estão muito tempo sem no culto, a coisa para resolver a situação no imediato agora é conversar com essas pessoas e falar, olha, muito bem, o seu marido vem tocar, mas você não vem todo domingo, dá o lugar para outra pessoa que não está indo. Eu dou o meu lugar como família para as pessoas que não estão podendo ir, entendeu? Não me importa, só para ficar assim justo com todo mundo. Ô, pastor Ângelo, vocês, nessa escala, vocês sempre colocam algumas pessoas a mais ou é aquela quantidade mesmo certa? Certa, 90 pessoas. Deveria colocar mais, talvez uns 10% a mais, por causa dessa falta que está tendo. É uma situação que às vezes acontece, às vezes não, sabe? Das vezes que eu fui, pastor, eu percebi que tinha muitos lugares vazios, que eu acho que se fosse, se tivesse algumas pessoas a mais, poderia preencher nesse sentido aí. Mas é muito arriscado, né? Mas eu vou anotar, viu? Eu vou deixar anotadas as duas sugestões para repassar para o pastor aqui, mas a gente está observando, mas vai melhorar. Vai melhorar, se Deus Tá quiser. bom, o pastor Ângelo, aqui, ó, eu não gosto de nada negativo, não, eu acho que está muito bom, vocês estão gerenciando muito bem. Eu não sei se eu seria capaz de fazer tão bem quanto vocês, ou fazer at all, então, assim, muito obrigado, tá muito bom. A minha família, eu não tenho que reclamar. Amém. Então, tá muito bom. Pastor, a última pergunta. Sim. A Tamarina, tem um tempão que eu não estou vendo ela. Quem é a Tamarina? Sua cunhada, lá da... Samara. Samara. A Samara, ela está se envolvendo num outro projeto no mesmo horário, né? Ok. Lá lá na Espanha, então o fuso horário lá é diferente, né? Uhum. Então para ela não vai dar mais, não vai ser mais possível. Oh, meu Deus. Que pena! Mais alguma pergunta, irmãos? Não, sendo mais, né? Eu espero que tenha sido ficado claro para os amados e aqueles que vão estar no culto hoje, seja virtualmente ou seja presencialmente, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar esse dragão de frente, porque apesar da sua cor vermelha, dos seus chifres, da sua cauda, do seu alcance, do seu poder, o que a Bíblia nos ensina, irmão, em toda ela e principalmente no Apocalipse, né, é que aquele que está montado no cavalo branco, ele sai para vencer e sai vencendo. Amém? Amém. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, e nós somos seus súditos, nós somos a sua noiva, nós somos os vencedores. Na verdade, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Amém. E essa é a nossa alegria, a nossa esperança, né? Sim. Nilma, você quer falar alguma coisa? Deixa eu abrir seu microfone aqui. Cadê seu Nilma? Cadê a Nilma, gente? Que nome Não, eu só estou dando um bom dia. Então tá bom. Bom dia para todos, irmãos. Tenham aí um ótimo domingo. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. O pastor, última coisa aqui. Eu perdi algumas classes, né? Mas eu voltei para assistir as classes. Muito, muito boa. Muito boas. Deu para assistir direitinho? Deu direitinho. No início, é porque eu não gosto muito do YouTube, mas aí eu achei aqui mesmo, é só abrir as classes, não é o WebEx, é no YouTube mesmo, aí dá para ver as classes direitinho, tá muito, muito claro, muito nítido tudo. Muito obrigada. O link, ele leva você para uma playlist, né? Aí na playlist já tá tudo lá separadinho, né? Super, no início, isso que eu quero dizer, no início a minha resistência era assim, mas como é que é isso aqui, sabe? Mas a coisa é só você clicar no link ali e realmente ele leva você para onde você tem que ir
E a classe é muito clara, muito, muito organizado. Nossa Deus, tudo muito organizado, pastor. É, Muito bom. é só Muito querer bom. aprender, né? Eu acho que a minha geração, apesar de que eu trabalho com computador o dia inteiro, mas assim, você vê, eu trabalho com computador, mas mesmo assim tem aquela reticência, tem aquela coisa assim, sabe? Quando é tecnologia. Sei como é. Mas está super fácil, aquilo ali até uma criança consegue acessar. Muito obrigada. Muito bom. Deus abençoe, viu? Amém. Amados queridos, Deus abençoe, ótimo domingo. E Obrigada. qualquer coisa, estou à Obrigada, disposição dos pastor. amados. Obrigada. Bom domingo. De Obrigada. nada. Domingo também. Abraço aí na família, na Keila. Pode deixar que eu dou. Tchau. Fica com Deus, queridos. Sai aqui, né? Sim? Como?